Então, vamos entrar nessa questão das relações internacionais, da fome, e como a fome é uma questão sistêmica do sul global, que vai muito além no tempo e no espaço do que questões pontuais, como a guerra da Ucrânia, como a Covid, é muito anterior a isso. E eu acho que dá para a gente começar falando um pouco sobre o período colonial. Tem tudo a ver com a questão da fome, né? Bom, antes da colonização, os povos também enfrentavam a fome, né? Decorrente de outros fatores, as suas próprias guerras, as catástrofes climáticas, etc. Mas alguns povos possuíam sistemas de apoio social para quando a fome existia, né? Então, o pesquisador Mike Davis aponta que a China e a Índia possuíam sistemas de assistência social para quando havia fome antes das invasões europeias, né? O que acontece com o período de colonização ou o período de invasão europeia é que quando eles invadem os territórios, eles desarticulam as formas de vida anteriores e expõem as pessoas e começam a expor as pessoas paulatinamente à lógica de alimentação que acabou prevalecendo na Europa, que é a lógica de alimentação capitalista, né? Ou seja, você come se você tiver dinheiro para você comprar o alimento. A natureza passa a estar interditada para você. Você é um ser da natureza, um ser biológico deste planeta, mas o planeta está interditado para a sua alimentação. Você rompe essa interdição por meio do dinheiro, que você pode obter normalmente pelo trabalho assalariado ou por alguma doação, né? Então, essas pessoas ao redor do mundo, elas passam a ser inseridas nessa lógica, a serem separadas da natureza, e aí essas regiões vão sendo expostas à fome de maneira muito drástica mesmo, né? Não que não existisse fome na Europa. A Europa é um continente faminto, historicamente. Eles conseguem superar a fome crônica e a fome devastadora, aquela de crise de inanição mesmo, né, que as pessoas morrem por não ter nem o que comer, quando eles desenvolvem o colonialismo, ou seja, quando eles conseguem invadir as terras produtivas e que não são tão afetadas pelo frio drástico, eles conseguem estabelecer uma lógica de transferência de recursos, de alimentos e também de dinheiro para eles, que acaba fazendo com que as pessoas parem de morrer de fome na Europa. Então isso é um fenômeno muito recente para eles também e que tem conexão com o colonialismo, né? De modo que, de maneira muito simples, a gente pode estabelecer a relação de que a imposição da fome nos países colonizados tem a ver com a superação da fome, especialmente das crises de inanição na Europa e nos outros países desenvolvidos. E aí tem a questão agrária também, né? A questão de divisão da terra. A gente aprende lá no colégio a divisão do território brasileiro, né, em grandes espaços de produção voltado ao exterior. Isso é uma organização colonial que divide o espaço de produção de alimentos e que isso não foi feito só no Brasil, foi feito também em outros países. Também tem essa questão agrária, né, Thiago? Totalmente. E assim como no Brasil, não são só os estrangeiros que vieram fazer isso, né? Pois as pessoas que se denominaram brasileiras fizeram parte deste empreendimento colonial, né? Mas o caso brasileiro, ele é bastante similar em muitos pontos ao caso indiano também, que é a interdição das terras para a produção, para o consumo próprio e a conversão das terras para a produção, para a exportação, né? Então, no caso brasileiro, a gente tem os latifúndios, que produzem monoculturas para exportação, né? Tivemos o ciclo da cana, né? Um pequeno ciclo do algodão, o ciclo do cacau, o ciclo do café, etc. Mas no caso indiano foi mais drástico, porque eles produziam grãos também para exportação, né? E aí esses grãos foram impedidos de chegar à população, e grão é alimento básico, né? E no Brasil, as terras que ficavam de fora dos latifúndios, muitas vezes elas eram terras em que as pessoas não tinham segurança para cultivar essas terras e proverem os alimentos, né? Elas não tinham a propriedade da terra, não tinham como garantir essa propriedade da terra. Então era sempre um acesso muito frágil e subjetivo, sujeito à força política e violenta de atores mais fortes, né? Então a forma como a terra foi redistribuída no Brasil, em outros países, na África também, isso acontece de forma muito severa, né? Acaba limitando a capacidade de as pessoas produzirem os seus próprios alimentos e também de produzirem os alimentos para venderem no mercado e ganharem mais renda, né, para sobreviver. Então, sim, isso tem tudo a ver com a estrutura agrária desses países.
Ainda no contexto histórico do que a gente vai conversar aqui, eu acho que é pouco discutido e poucas pessoas têm acesso à história de reformas agrárias em outros países, inclusive no mundo desenvolvido, né? Se vê muito a reforma agrária como uma pauta de movimentos sociais mais recentes, pautas vinculadas à esquerda, ao projeto político comunista, sendo que isso foi implantado também em outros países, de diferentes formas. Teve algum tipo de distribuição de terra no meio do século XIX nos Estados Unidos. Os próprios Estados Unidos, quando ocupava o Japão e a Coreia do Sul, promoveu a reforma agrária. Tu pode falar um pouquinho para a gente sobre o papel da reforma agrária nesses países e no desenvolvimento deles? Isso varia um pouco assim de país para país, né? Mas nos países no caso dos Estados Unidos, por exemplo, eles quiseram impedir em uma parte do terreno a formação de latifúndios, né? Mas eles não conseguiram fazer em todo o seu território, tanto é que o sul dos Estados Unidos era terra de latifúndio, tinha escravidão e todos esses problemas associados. Eles resolveram isso em grande medida por conta da Guerra Civil. Mas a divisão do território em pequenas propriedades rurais teve um papel muito importante econômico para os Estados Unidos, que era o seguinte: como os Estados Unidos é um país de imigrantes depois que eles exterminaram as populações nativas, né? Então eles exterminam os nativos, alguns sobrevivem fugindo, mas aí depois que eles exterminam eles precisam povoar o terreno. Então vão chegando imigrantes e esses imigrantes vão ganhando acesso à terra, muitas vezes comprando terra por $1, né? E aí eles formam pequenos ranchos, granjas, etc. E eles não têm gente suficiente para lavar essa terra. Então, o que os Estados Unidos fazem? Eles obrigam que cada novo estado da federação tenha uma faculdade de agricultura e mecânica. Para quê? Para que se desenvolvessem máquinas capazes de fazer o trabalho que os homens não conseguiam fazer por falta de força de trabalho. Então, uma coisa puxa a outra. A pequena propriedade precisa de uma máquina para aumentar a sua produtividade, porque não tem gente para contratar. Não tem gente para trabalhar na terra. Né? Então, a necessidade de expandir a terra cria os colégios de extensão agrícola, onde existe pesquisa científica e de engenharia, que desenvolvem as máquinas que são produzidas na área industrial e são vendidas para o interior. Então, eles criam essa sinergia de demanda por máquinas que acaba gerando desenvolvimento, contribuindo muito para o desenvolvimento industrial dos Estados Unidos. Né? Então, isso é um exemplo assim, muito importante para a gente pensar no caso brasileiro. Né? Se a gente tivesse uma expansão das pequenas propriedades, esse pessoal ia precisar de máquinas para trabalhar. E aí isso seria uma possibilidade de desenvolvimento para a indústria brasileira, desenvolver essas máquinas próprias aos diversos terrenos do Brasil, os diversos climas, né? E assim por diante. E a outra coisa da reforma agrária, e que aí tem a ver com o Japão também, é que espera-se que quando a terra ela é mais desconcentrada, isso desconcentra o poder político também. Né? E isso é importante para a democracia, essa desconcentração do poder político, porque você cria vários pequenos atores com algum poder econômico, alguma influência, eles precisam negociar para chegar nas decisões importantes. Né? E quando você tem uma lógica de latifúndio, isso não é bem assim. Né? A concentração da terra gera concentração de poder político, e aí isso não é muito interessante para regimes democráticos.